Aqui é o professor Paulo Sérgio e hoje nós iremos estudar sobre os anelídeos. E o que são esses anelídeos, né? Esses anelídeos são animais do grupo dos invertebrados, né? O que são animais invertebrados? São animais que não possuem a coluna vertebral e nem o crânio, né? A coluna vertebral é a principal sustentadora do nosso corpo. Então, eles apresentam no corpo segmentos, né? Esses segmentos aqui, ó, formado por anéis, por isso que eles são chamados de anelídeos, né? Os principais grupos representantes são os oligoquetos, no caso aqui a minhoca está representando o oligoqueto, os poliquetos, que nós temos aqui os neres, que é esse tipo aqui de animal, geralmente aquático, e os hirudíneos, né, que são as sanguessugas. Então vamos ver as características desses anelídeos, né? São animais vertebrados, como nós já vimos antes ali, possuem o corpo mole e alongado, né? Veja que eles são, quem já teve a oportunidade de ter entrado em contato com minhoca, vê que a minhoca é bem molinha, né? Gosmenta, eles têm um corpo assim meio gosmento, né? Com essa superfície bem hidratada para ajudar na respiração, na troca gasosa. Então, possui um corpo mole e alongado. Seu corpo é dividido em metâmeros, né? Que é como são chamados esses anéisinhos aí. São protostomados. O que é isso? Desenvolvimento. Quando ele está na forma de embrião, a boca se desenvolve antes do ânus, né? Essa parte se desenvolve antes, a parte da ingestão de alimentos se desenvolve antes da parte da excretora desses alimentos. E quanto à digestão, né, os anelídeos possuem o sistema digestório completo, da boca até o ânus. Então nós podemos ver aqui, nessa estrutura aqui, nessa imagem, a boca, né, a faringe, tem um esôfago, tem um papo aqui que serve para acumular algum alimento, enquanto a moela vai triturando esse alimento. Depois que a moela tritura uma parte desse alimento, ele vai percorrer todo o corpo aqui do anelídeo, né? Vai passar aqui pelo intestino, que também vai fazer o processo de decomposição das substâncias maiores, mais complexas, e aí depois ele vai excretar através do ânus o material não necessário para a minhoca, certo? No caso aqui, se for a minhoca, aqui está parecendo como uma minhoca. Falando aqui agora sobre a respiração. Os anelídeos não apresentam um sistema respiratório, né? Como a gente que temos pulmões, temos alvéolos, brônquios, nós não tem lá o sistema respiratório. Então as trocas gasosas, né, com o meio ambiente ocorrem por difusão. O que é difusão? O ar vai se espalhar por todo o corpo do animal, né, para poder fazer essa troca gasosa, o oxigênio com o gás carbônico. Ele respira, né, troca o gás carbônico com o oxigênio através de difusão. Então sua respiração é cutânea, né, ou seja, através da pele, no caso aqui das minhocas, e branquial no caso dos animais aquáticos, né? A minhoca, como ela vive na terra, ela tem respiração cutânea através da pele. E esses aquáticos, né? Ou no caso aqui, paripapos, ele vai ter respiração através de brânquias. O que são brânquias? É tipo as guelras de um peixe, né? Então, eles vão fazer as trocas gasosas. Ele vai segurar o oxigênio, essas brânquias, e aí ela usa o oxigênio e depois libera o gás carbônico. A reprodução. A reprodução pode ser sexuada e assexuada. O que é sexuada? Aonde for precisar de dois indivíduos, né, macho e fêmea, para produzir um novo ser. E assexuada, onde não vai precisar do macho e da fêmea. Então nós estamos vendo aqui um exemplo do cruzamento aqui, por exemplo, como se fosse aqui de uma minhoca, né? Então a maior parte dos anelídeos é monóico. O que é isso? Um único indivíduo apresenta os dois sexos, ou seja, eles são animais hermafroditas, são chamados animais que possuem os dois sexos. É o caso das minhocas e das sanguessugas, né? São as poliquetas, que são lá aqueles, esses aqui, olha só, as poliquetas,
No caso dos neres, que apresenta essas, como ele chamou aqui, de cerdas, né? Essas cerdazinhas lateral aqui, eles são dioicos, né? Ele tem um macho e a fêmea. A minhoca não tem macho e fêmea, eles são hermafroditas, ambos possuem os dois sexos, então, na verdade, eles são macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, as poliquetas, elas não são hermafroditas, né? São dioicos. Existe uma estrutura aqui, né? Chamada clitelo, que ele solta um muco, né? E esse muco aí vai grudar uma minhoca na outra, né? Ajudando na troca do material reprodutivo, né? Veja que tanto uma minhoca tem os testículos produtores dos espermatozoides, como os ovários produtores dos óvulos. Então, desse jeito aqui, chamado de forma cruzada, que as minhocas, né, os oligoquetos e os hirudinhos, como as minhocas e sanguessugas, se reproduzem, né? Aqui o clitério da outra, que é essa partezinha aqui, que é mais clara do que o resto do corpo, né? Que solta esse muco, tipo uma cola, que vai juntar um outro para dar tempo um trocar o material genético com o outro, certo, pessoal? Então essa daí é mais ou menos o modo de reprodução dos oligoquetos dos rinudinhos, no caso das minhocas e dos sanguessugas. O sistema respiratório, o sistema circulatório dos anelídeos, né, é fechado, ou seja, o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos. Há um vaso ventral, nós estamos vendo aqui, né, e um dorsal, nós estamos vendo aqui na parte de cima. Algumas espécies possuem ainda vasos com funções de contração, como esses vasos aqui, né? Esses vasos são comparados ao coração, já que a função dele é bombear e impulsionar o sangue pelo corpo do animal. Então, esses vasos aqui que se contraem são, né, aqui chamados vasos longitudinais ventrais, corações laterais. São comparados ao coração, né, de um ser vivo normal, comum. Ele é um ser vivo normal para a categoria dele, de um ser vivo normal como nós aqui, que temos o coração que bombeia o sangue. Então, essas partes laterais aqui, né, eles impulsionam o sangue, ele está distribuído em quase todo o corpo. Então, esses vasos estão em volta do sistema digestório, formando uma rede de capilares. Né? Capilares são pequenos vasozinhos que se distribuem ao redor do corpo para que o sangue chegue em todas as partes do corpo. Né? A estrutura está presente em cada metâmero. O que é metâmero? São esses anéisinhos aqui, ó. Tá vendo? Vários anéisinhos são chamados de metâmeros. Então, o sangue do anelídeo, outra característica, também é vermelho, né? Já que possui hemoglobina dissolvida no plasma do sangue. Beleza? Então, são essas características, né? Ele tem um sistema aí circulatório com vários coraçõezinhos bombeando o sangue para os capilares de cada anelzinho desse aí. Beleza? Então, falamos aí das características, vamos falar agora aqui dos anelídeos em si. Então, há aproximadamente 15 mil espécies de anelídeos, né, conhecidas, sendo a maioria de vida livre. O que são os animais de vida livre? Que eles estão no meio ambiente procurando seu alimento, sem parasitar, sem necessitar, sem prejudicar um outro ser vivo. Então, eles andam no meio ambiente procurando seu alimento. São chamados de vida livre, né? Porém, há os que são parasitas também. Depois nós vamos falar de um que é parasita, mas também ele tem muita ajuda medicinal, né? Muita utilização medicinal. Então, tá aqui, nós temos os oligoquetos, né? Oligotita, que também nós conhecemos como minhoca, né? É o grupo das minhocas e do minhoca-sul. Sua principal característica é a presença de poucos anéis em sua superfície, né? Na verdade, eu acho que ele tem muitos anéis,
Mas só que os anéis dele não são bem acentuados, só aqui no finalzinho aqui, ó, né? Que eles têm os anéis acentuados. Parece o restante do corpo parece ser liso, né? Nós temos o minhoca-sul, que é aquele minhocão bem grandão, e aqui é aquela minhoquinha normal, né? Vamos falar um pouco das minhocas aí, das funções ecológicas das minhocas, né? As minhocas são capazes de perfurar o solo, pessoal, aquele solo mais duro, fazendo assim com que ele fique menos compactado e mais arejado. O que é isso? O solo vai ficar mais fofinho, né? O solo vai ficar mais fofinho, aumentando a capacidade de desenvolvimento das raízes e com isso aumentando a capacidade de absorção das plantas. O que leva a isso? As plantas ficarem maiores, né? Produzirem mais. E quando se alimentam de restos de matéria orgânica que tem no solo, elas eliminam no ambiente restos parcialmente digeridos, né, desse alimento, formando o humus. O que é o humus? É aquele solo rico em materiais que vão ajudar a planta a se desenvolver. É um solo fértil, né? Além disso, as minhocas aceleram o processo de reciclagem dos nutrientes do solo. Estima-se que apenas uma minhoca, pessoal, adulta, devolva ao solo diariamente uma quantidade de humus que equivale a seu próprio peso. Então, ou seja, imagine que você tem 1 tonelada de minhoca no solo, então 1 tonelada por dia de humus, ou seja, de fertilizante natural, vai ser lançada nesse solo, deixando esse solo bem fértil, bem propício à agricultura. Então, por causa disso, são importantíssimas para a manutenção da fertilidade no solo, não é? Nos ecossistemas naturais. Então, as minhocas também, né, têm grande importância econômica, né, por causa disso aí. Há muitas empresas que atualmente se dedicam à produção e comercialização de humus de minhoca. Então, existem empresas, pessoal, que cultivam minhocas, criam minhocas, para que essas minhocas possam criar esse humus, né? Neste caso aí, esse humus vai servir para a produção daqueles alimentos orgânicos, que é um alimento mais caro, mas também muito mais saudável do que aqueles alimentos que usam fertilizantes e agrotóxicos. Então, como vimos aí, a minhoca é de grande ajuda para a natureza, né? Existe até um ditado que diz o seguinte: solo bom é solo que tem minhoca, né? Porque é um solo que não está envenenado com agrotóxicos. E, né, como nós vimos antes, aí, as minhocas são grandes produtores de fertilidade, além de deixar o solo arejado, porque existem muitas plantas que gostam de um solo com muito oxigênio. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui dos poliquetos, né? Policheta. Para que são esses que tem essas cerdas aqui, né? As poliquetas significa que é um animal que tem muitas cerdas aparentes, são essas pequenas cerdas aqui do lado, essas pontinhas aqui. As poliquetas também são conhecidas como as minhocas marinhas, são animais aquáticos, principalmente, né, marinhos, né, não vivem muito na água doce. Os neres, como está mostrado aqui na foto ao lado, são as poliquetas mais conhecidas dessa classe, né, dos poliquetos. Não tem muita coisa para a gente falar dessas poliquetas, porque são animais de vida livre e não tem assim muita atuação com o homem. Vamos falar aqui dos hirudíneos, no caso aqui do sanguessuga. Já o sanguessuga, né, nós temos muito o que falar dele aqui agora. Então, os hirudíneos, os representantes mais conhecidos dos hirudíneos são as sanguessugas, né? Como o próprio nome diz, ela suga o sangue, né? É um hermafrodita. Muitos deles também são predadores. Não possuem cerda, né? São lisinhos, que nem a minhoca, na superfície do corpo, porém há os anéis na parte interna do seu corpo. Só que a metameria, né, que são esses anéis externos, não acompanha a metameria interna. Então os anéis de fora são desencontrados com os anéis de dentro. Os indivíduos dessa classe são também, como as minhocas, hermafroditas e sua fecundação é cruzada como nas minhocas, como nós vimos lá atrás.
Aqui, ó, como nós vimos aqui, a fecundação é cruzada, um fica de ponta cabeça para o outro, ligado aqui pelo muco, saltado aqui pelos clitérios. Então, tanto a minhoca como as sanguessugas se cruzam dessa forma e são hermafroditas. Então, vamos falar mais um pouco aqui da sanguessuga. Como é que ela faz para sugar o sangue, né? Elas fixam-se no animal, né, a ser parasitado, porque no momento que ela está fazendo essa sucção do sangue, ela está agindo como um parasita, né, e por meio de suas ventosas perfuram sua pele. E por causa da ação de sua faringe muscular, que tem uma grande força, suga o sangue, que será armazenado em um papo. Como na minhoca lá nós vimos, né, para a digestão eles têm um papo. Geralmente esse processo não há dor, porque a presença de uma enzima salivar que impede a coagulação do sangue e uma espécie de a pessoa não sente dor quando ela está sugando o sangue. E o que pode causar sanguessuga? Os sanguessugas podem transmitir o mal de cadeiras, doença de equinos, que tem grande importância econômica no Brasil, né? Sanguessugas são capazes de transmitir o Trypanosoma evans, parasita de cavalos que causa grande prejuízo à pecuária na região do Pantanal Mato-Grossense, né? Então, são animais que vivem na água ali, mergulhado na água. Quando a pessoa, um bicho bota o pé na água, eles se agarram pelas ventosas e começam a sugar o sangue, transmitindo essa doença aí. Mas ele também tem uma importância medicinal, né? Esses sanguessuga, né? Esses tipos de anelídeo aí combatem eficazmente a gangrena, que a gangrena é um acúmulo de sangue que vai se apodrecendo, né, e provocando o apodrecimento da pele, né, por má circulação do sangue. Então, eles descongestionam os vasos sanguíneos, né, através da sua sucção, né, retiram o excesso do sangue e restabelece a pressão e a circulação sanguínea normal, né? Então, é usado na medicina para isso, né? Comprovadamente, as sanguessugas são eficazes contra problemas inflamatórios como artrite, né? Pessoas que têm problemas de circulação, então as sanguessugas são usadas medicinalmente para isso aí, né? Propositalmente, certo, pessoal? Então, pessoal, nossa aula é sobre isso aí, né? Foi sobre os anelídeos, só sobre um tópico sobre os invertebrados, né? Nós temos muitas outras partes aí que nós iremos estudar. Nós já estudamos, né, os moluscos, nós já vimos os platelmintos, os nematóides, né? Vimos agora aqui os anelídeos, que é outra parte aí dos invertebrados. Ainda temos os equinidíneos, ainda temos os artrópodes, né, para estudar. Então, nós vamos ficando nessa aula por aqui. E tchau, tchau. Vou passar a atividade e vocês assistam a aula, que vai dar certinho para vocês responderem a atividade, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.